Vamos ler dos versículos, a partir do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que se consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor, essa é a tua palavra, ó Pai. Deus amado, que apesar de mim, o Senhor, ó Pai, fale ao coração da sua igreja. Deus amado, que aqui, ó Pai, encontre, ó Deus, corações disponíveis a ouvir a tua palavra. Então, ó Pai, usa-nos para que o seu evangelho seja pregado. Aqueles que estão aqui nesse lugar, aqueles que nos ouvem, Senhor, e veem através das redes sociais, onde quer que estejam, ó Pai, que sua palavra seja pregada e os corações sejam tocados nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Pronto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Aqui nessa passagem que nós lemos agora, voltando um pouquinho antes, só para contextualizar, Davi estava um tempo de paz em seu reino. Israel passava por um tempo de paz no seu reinado. Davi já era avançado em idade, né? E ele, em 2 Samuel 7, se vocês abrirem lá, vocês vão ver em um determinado momento, em que naquele momento de paz que Israel vivia, Davi, assentado na sua casa, ele para, no meio daquela tranquilidade que ele estava no momento, olha, vira para o profeta Natan e fala assim: poxa vida, eu estou sentado aqui na minha casa, tudo tranquilo, o ar-condicionado está ligado, a comida que está aqui muito boa, meu sofazinho aqui está confortável. Enquanto isso, olha a arca do Senhor onde está. Está lá embaixo de uma tenda, lá embaixo. E isso vem à mente de Davi, e isso incomoda Davi naquele momento. Então Davi coloca naquele momento no seu coração uma vontade de erguer uma casa para Deus, um altar para Deus. E aí, passados os tempos, né, Deus vem naquela mesma noite, usa o profeta Natan e fala para Davi, falando que estabeleceria, né, a sua casa a partir da descendência de Davi. Teria estabelecido ali uma casa, uma morada eterna para ele. Mas não seria Davi que estabeleceria essa casa, que criaria essa casa. Seria a sua descendência. Então os anos se passam e cresce com Davi ali Salomão ao seu lado, né? Aprendendo com o pai, observando toda a cultura. E até que, como os irmãos conhecem a história, Davi vem a falecer e essa incumbência fica para Salomão. Salomão, o seu nome significa homem de paz. E Deus não permitiu que Davi levantasse esse templo, né, para ele, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos, travava muitas guerras, né? Tinha um sangue de inocente em suas mãos. E Deus não permitiu que fosse Davi que criasse essa casa, e sim permitiu que Salomão, a sua descendência, criasse essa casa. Então Salomão ergue um templo para Deus, cria ali, né, vai juntando as coisas, até chegar um momento que ele cria ali aquele templo,
né, depois de muito tempo, muito trabalho, muita obra, ele junta todo o povo, faz um sacrifício, né, ora a Deus, consagra aquele lugar e a glória de Deus é derramada bem naquele lugar, naquele templo. E a glória de Deus invade todo aquele lugar. Até que Deus vira, né, para Salomão e responde uma oração que Salomão havia feito. Se nós voltarmos aqui um capítulo, no capítulo 6, a partir do capítulo 6 todo, né, 6 a partir do 12, né, vocês vão ver aqui que Salomão faz uma oração pedindo a Deus que olhe para o seu povo. E Salomão, ali naquela hora, ele vai colocando para Deus todos os tipos de problema que podem vir a acontecer em Israel, se o povo dele passar por vários tipos de aflições, né? E aqui, aonde nós paramos, onde aqui é o nosso texto base que nós vamos falar nessa noite, é a resposta de Deus para Salomão a respeito daquela oração que ele faz. E por isso nós temos aqui, dentro dessa passagem que nós lemos, especificamente aqui no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós vamos falar aqui de 4 passos para a nossa restauração. 4 passos para a restauração. E o primeiro passo que nós vamos lidar aqui, né, é o se humilhar. O que nós precisamos, né, fazer esses passos aqui para termos nessa restauração, esse renovo na nossa vida? E o primeiro passo aqui é o se humilhar. É o que Deus fala para ele: se o meu povo se humilhar. O que seria esse se humilhar aqui que Deus tem falado aqui nessa palavra? Irmãos, se humilhar aqui nada mais é do que nós reconhecermos quem nós somos e quem Deus é. Muitas vezes, né, nós como seres humanos, nós nos achamos um pouco autossuficientes, né? Nós nos achamos que já sabemos demais, achamos que não precisamos de ninguém, né? E que a vida é isso mesmo. Mas não é assim que funciona, né? Nós precisamos ser humildes. E aqui, nesse ponto de vista, eu hoje tenho 36 anos. Daqui a mais ou menos 9 dias, 10 dias, eu vou fazer 37. Né? Tô careca, mas ainda estou na meia-idade. Não estou tão velho assim, não. É só a careca que engana. Falo para minha esposa, se eu tivesse mais cabelo, eu ia achar que eu tinha uns 25 anos aí. Né? Mas eu tenho 37. Hoje, eu olho para trás e penso que... Olho para uma pessoa 10 anos mais nova que eu, de 27, né, e falo assim, pô, essa pessoa tem tanto a aprender ainda. Nossa, essa pessoa tem tantas coisas ainda a viver pela vida, está fazendo isso hoje aqui, mas não pensa no futuro. Mas provavelmente uma pessoa de 27 anos vai pegar, vai olhar para uma pessoa de 17 anos e vai falar a mesma coisa. Pô, esse garoto de 17 anos aí começando a vida agora, sabe nada da vida ainda. Eu nessa idade aí tinha pensado diferente, tinha feito diferente. Da mesma forma que com 17 vai falar, né? E não só regredindo isso não, um de 47 vai olhar para mim e vai falar assim, esse garoto aí tão novo, tem tanta coisa a aprender ainda, e por aí vai. Só que essa situação, né, essa colocação que eu fiz aqui, mostra que nós não somos seres absolutos, nós sempre estamos em transformação. Nós todo dia aprendemos algo novo. E aprender algo novo, você aceitar e reconhecer que você precisa de alguém, você precisa de algo, você aprende coisas novas a cada dia, isso é um gesto de humildade. Não é você virar a cara para uma pessoa, ou seja mais nova, ou seja mais velha, que quer te ensinar alguma coisa, você virar a cara e falar assim, eu não preciso disso, eu não preciso dessa informação, eu já sei. Não venha para mim querer me ensinar o meu trabalho, não venha para mim querer me ensinar uma coisa que eu já sei. Não, isso às vezes é uma atitude de arrogância. Por mais nova ou velha que seja uma pessoa,
ela sempre pode ter algo a aprender todos os dias. Eu creio aqui nós temos muitos professores aqui na igreja. Eu creio aqui que numa sala de aula, um professor sempre está aprendendo alguma coisa nova. Eu já ouvi isso de alguns professores. A gente dando aula, a gente ensinando, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então é um gesto de humildade. Você ensina e aprende ao mesmo tempo, né? E aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós temos algumas informações aqui sobre humildade. Diz assim, ó: rogo igualmente aos jovens que sede submisso aos que são mais velhos. Outro sim, no trato uns com os outros. Cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, se você for uma pessoa de coração duro, soberbo, com o nariz empinado, que achando que já sabe de tudo, Deus vai resistir a você. É a palavra dele que está dizendo, não sou eu. Vai resistir a você. Porém, se você for humilde, ele vai conceder a sua graça, ele vai ter misericórdia de você, ele vai te olhar com novos olhos. Então, aqui no versículo 6 adiante, aqui, ele fala: humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se nós somos assim com as pessoas à nossa volta, quem dirá Deus? Quem dirá você querer suportar uma lição que Deus está dando para você? Às vezes você passa por alguma situação e você fala assim: isso aí não é Deus, não. Isso aí não é Deus que está passando por mim. Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus está te ensinando, Deus está tratando você, Deus está querendo o melhor para você e você está de arrogância, achando que pode ensinar, você pode determinar o que é melhor para você. Não. Nós temos que ser humildes e reconhecer o nosso lugar aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós somos servos. Servos, e o nosso Senhor é o Deus Altíssimo, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra e todas as coisas que há. Ele nos conhece muito mesmo antes da fundação do mundo. Cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Ele nos conhece. Então, nós devemos ser humildes e reconhecer que Ele é Deus sobre nossas vidas. E sendo humildes, reconhecendo, nos humilhando perante Deus, reconhecendo a nossa posição como servos, a palavra diz que Ele, em tempo oportuno, nos exaltará. Em tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo que Ele achar que é o certo. Como vai ser? Quando vai ser? Não cabe a nós, é no tempo dEle. Então precisamos reconhecer quem nós somos. Para ter essa transformação de vida, se você está andando de uma forma arrogante, se você está passando por um momento difícil, se a sua vida não vai bem, se as coisas estão dando errado, se você até mesmo se afastou dos caminhos do Senhor, está longe, está distante, esses passos que nós vamos falar aqui hoje, que estamos falando aqui hoje, são essenciais para um quebrantamento no teu coração. E a primeira coisa que você deve entender e reconhecer é ser humilde diante do Senhor. Porque essa arrogância, às vezes, que nós carregamos dentro de nós, que a pessoa carrega dentro de si, ela nada mais é do que uma ansiedade incutida, de um desejo de talvez querer ser alguma coisa que ela não é, de desejar, ansiar, almejar, ser ou ter algo que ainda não é de Deus para a vida dela. Ainda não é, momentaneamente, ou não é mesmo, que Deus não quer que você seja. Então, no versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem que vai plantar, nem que vai colher, nem que vai vestir, nada. Deus cuida. Então, não fique apressando o tempo das coisas. Guarde as coisas no seu devido tempo, que Deus irá fazer. Deus tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nessa sua ansiedade, você pode acabar
tropeçando no meio do caminho, cometendo um erro, fazendo uma falha, e adivinha quem está lá, pertinho de você, ao teu derredor ali, ó, esperando você cair, esperando você falhar, para ir lá e te acusar, querendo te devorar. É o inimigo das nossas almas. Ele fica o tempo todo com aqueles olhos mirados em cima de você, querendo te pegar. Então, vamos ser vigilantes com isso. Nós temos que nos quebrantar. E ele continua aqui, ó, resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Esse problema que você passa, esse caso que você tem, que tem acontecido com você, eu tenho uma novidade para te contar aqui hoje. Não é exclusivamente seu, não. Muitas pessoas passam pela mesma coisa que você está passando. A diferença, o que vai diferenciar um do outro, é aonde que eles esperam. Com quem eles têm aprendido a lidar com essas situações a cada dia. E a palavra de Deus diz ali em Mateus 11, 29, que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa alma, nele nós encontraremos descanso, nele nós encontraremos repouso, nele nós encontraremos tranquilidade e paz. Então, se você está ansioso, se você está passando por algum problema, alguma situação que você já não aguenta mais, calma um pouquinho, acalma o seu coração. Não queira inundar o mundo com a sua arrogância, achando que sabe demais, pressionando todo mundo, não. Seja manso, seja humilde. Se nós temos que aprender algo com alguém, não vai ver na televisão o Shark Tank desse da vida, aqueles empresários todos lá, soberbos, ou num lugar qualquer, onde as pessoas dizem que você tem que ser incisivo, você tem que ser mais, firme, de repente. Aprender de Jesus, que Ele é manso e humilde. E a palavra que continua no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, nós precisamos, nesse meio tempo, nessa construção que nós estamos tendo de nossa vida, de nosso caráter, dessa reconstrução que nós estamos tendo, nós precisamos de um firme fundamento. E aonde que nós vamos nos ter esse fundamento? Aonde que nós vamos procurar esse fundamento? Nós não podemos fazer igual a palavra de Deus diz lá em, acho que em Mateus, se eu não me engano, construir a nossa casa sobre a areia, né? Porque se construindo a casa sobre a areia, vem o vento forte, vem a chuva, vem a tempestade e detona ela. Nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Ele é a rocha em que nós devemos construir a nossa casa, construir o nosso caráter, que devemos fortalecer a nossa fé. Então, esse primeiro passo aqui que nós precisamos caminhar é esse, ser humildes, nos humilhar perante o Senhor e reconhecer que Ele é Deus sobre nossas vidas e criarmos dentro da palavra dEle, sendo humildes, sendo mansos e sabendo reconhecer o nosso lugar. E a partir desse momento que nós reconhecemos quem nós somos, nós passamos a querer buscar respostas em Deus, falar com Ele. E é aí que nós passamos para o nosso segundo passo aqui, que Deus determina, que é o orar. Orar. Irmãos, o que é a oração? A oração, ela é um meio de comunicação. A oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Imagine só você, se você está brigado com alguém. Vamos dizer, eu vou usar o exemplo da minha esposa ali, né? Tem ainda para usar o exemplo ali. Vamos dizer que eu e a Andressa brigamos, né? Brigamos,
estamos bicudos um com o outro, tal. Se nesse momento que nós brigamos, estamos bicudos um com o outro, se a gente se calar, aquela briga ela vai perdurar por muito tempo. Não vai haver solução, o clima vai esquentar, as coisas vão ficar mais difíceis. De repente está um bicudo com o outro e não sabe nem o que aconteceu. Só um começou com a discussão ali, a briga, um amarrou a cara, o outro também fechou a cara ali, e ninguém sabe o que aconteceu. Porque faltou um diálogo, faltou uma comunicação. Então, se um de nós procurar o outro para conversar, para falar, bom, o que aconteceu? Por que você está triste comigo? Eu fiz alguma coisa que te chateou? Fala para mim, onde foi que eu errei? Você não gostou porque eu deixei muita louça na pia, é isso? Foi aquela toalha molhada em cima da cama? Me conta. Eu não vou estender muito a lista aqui, senão vai tomar a noite inteira. Então você conversa, você abre um diálogo ali para você poder entender o problema. E a oração para nós aqui, ela vai servir da mesma maneira com Deus. Como que nós vamos querer nos consertar se nós não falarmos com aquele que é o único que pode nos perdoar, que é aquele que pode liberar perdão para nós? Então, nós vamos usar desse meio para declarar Jesus Cristo, para conversar com Jesus Cristo. Você já se humilhou, reconheceu que Deus é o Senhor da sua vida, reconheceu que você é um servo, você sabe que você errou. Então agora você vai abrir para Deus o seu coração. Você vai colocar para Deus quais são os seus problemas, quais são as suas causas e quais são o que é aquilo que tem te afligido. E a oração é esse meio, tá? E aqui em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 12, a palavra vai dizer assim, ó: então me invocareis e pareçareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. A oração, irmãos, ela não é um monólogo. Você já percebeu isso? A oração, ela não é um monólogo. Em todo o tempo que você ora, você está falando e Deus fala com você. Ele conversa com você, Ele te traz uma resposta da sua oração. Às vezes você, eu acho muito engraçado, são coisas tão simples que acontecem que a gente fica assim, né? Eu vou usar um exemplo dessas coisas assim que a Andressa me contou. Eu uso muito exemplo dela, né? Que ela me contou que eu fiquei assim impressionado. Ela conta que uma vez, quando ela era jovem, ela estava indo para a escola, aí ela se atrasou. E ela orou assim, ela estava muito atrasada, e ela falou assim: Deus, por favor, segura o ônibus para mim. E saiu de casa correndo. Quando ela chegou no ponto lá, o ônibus estava lá, parado, para ela pegar. Olha só que interessante. São coisas tão simples, que a gente acha que Deus não ouve a nossa oração. Meu amado, Deus ouve a sua oração. Os ouvidos deles estão inclinados para te ouvir. Ele não se oculta, Ele fala contigo. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele gosta de ouvir a tua voz. Ele gosta de ouvir os seus problemas. É o que Jaime sempre fala. Jaime sempre está chamando a gente para a oração de sexta-feiras. Meus irmãos, joga lá no grupo, irmãos, sexta-feira, reunião de oração, apareçam. Jesus está com saudade de ouvir a sua voz. Pois é, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer falar contigo. Então, esse meio de comunicação que nós vamos usar aqui é a oração. É a oração. Amém? E não pense você que Deus só ouve o outro, não. Deus ouve você hoje. A oração, ela tem muito poder. A oração, ela tem poder. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela tem muito seu efeito. Então, cabe a nós orar.
Porque se você orar a Deus simplesmente, você está conversando com Deus, está colocando para Deus que você tem uma situação, mas se você já percebeu que muitas vezes, quando você tem um problema, um pecado, e aquela coisa é séria, ela tira a sua paz, e você ora a Deus, mas muitas vezes você não nomeia o seu pecado, você não nomeia a sua fraqueza, e você fala assim, Deus sabe. Sim, meus amados, Deus sabe, mas Ele quer de ouvir de você. Ele quer que você reconheça aonde está o seu erro. Ele quer que você reconheça qual é o seu pecado. Que você diga, mesmo que em voz alta, que você diga para Ele, que você tenha essa coragem de se quebrantar e falar para Ele, Deus, eu errei nisso, nisso e naquilo. Eu sou pecador. Eu me arrependo do meu pecado, Senhor. Me perdoa. Eu reconheço, eu errei. Ele quer ouvir você reconhecer o seu pecado. Essa também é uma forma de você se humilhar perante ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida e sem temer a Ele. Porque o que vier de Deus é remédio para você, não é castigo, é remédio, é tratamento. Então, na sua oração, se coloque totalmente para Deus. Não economize palavras, abra o seu coração e fale com Ele. A oração, irmãos, é poderosa. A palavra de Deus diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Nós temos que pedir. Não tenha medo de falar com Deus. Não tenha medo de pedir a Deus. Se você está numa situação difícil, se você está endividado, pede a Deus, Deus, por favor, você ora por tudo. Não tenha medo de orar. A palavra de Deus diz, pedis, se não recebeis, é porque pedis errado. Então, se você pedir e Deus não ouvir, é porque você pediu errado. Mas peça, ore ao Senhor. Mas, sobretudo, fala assim, Senhor, sobre todas as coisas seja feita a sua vontade. Porque você já se humilhou, você já reconheceu que você não é nada sem Ele. Então a vontade dEle sobre a sua vida é soberana, é absoluta, é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, Abraão orou para Deus. Abraão era um homem de oração, era um homem que se relacionava com Deus. Ele orou a Deus e Deus poupou a família e a vida de Ló. Josué orou e o sol parou. Elias orou e caiu fogo do céu. Daniel era um homem de oração. E quando ele estava ali na cova dos leões, ele não foi devorado, saiu com vida. E você nessa noite também tem esse mesmo poder de orar. A sua oração nessa noite pode fazer milagres. A oração que você tem feito pelo seu familiar, para que ele volte para Cristo, não é em vão. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Continue orando, continue perseverando. A oração é eficaz. Então, nós colocamos para Deus a nossa causa. Nós oramos, nós nos humilhamos. Reconhecemos quem nós somos, nós oramos. Agora, depois que nós oramos e colocamos a nossa vida para Deus, nós passamos a querer nos relacionar mais com Deus, a conhecer mais da palavra dEle, a buscar respostas melhores em Deus. E nós passamos para um relacionamento mais íntimo, que é no terceiro ponto que nós vamos falar aqui agora, que é o do buscar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar, então aqui nós estamos no buscar. Aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, fala aqui para a gente ver que nós já iniciamos essa busca, né, ao Senhor. Essa busca, ela começou quando nós começamos a orar, quando nós começamos a nomear o nosso pecado, quando nós começamos a nos relacionar com Deus através da oração. E aqui no versículo 13, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a partir desse momento,
você já está quebrantado, você já está humilhado, você já se colocou para Deus e você vai mergulhar na palavra dele para procurar saber um pouco mais sobre o que ele tem a falar contigo. Buscar uma resposta. A palavra de Deus, irmãos, nós encontramos nela resposta para todas as coisas. Se de repente você é um novo convertido, se você de repente é um amigo do Evangelho, ou se você de repente nunca pegou uma Bíblia na mão para ler, se você pegar esse livro em primeira mão e abrir aqui assim, de repente você vai olhar e não vai entender nada. Às vezes é um monte de palavra vazia, ainda mais se você abrir naquela parte que fala das descendências, ali onde fala da descendência de Jesus. Não sei quem, gerou não sei quem, gerou... Você vai falar assim, Jesus, o que é isso aqui? Né? Então, muitas vezes, você pode pegar e abrir a palavra e não entender muita coisa. Mas essa palavra, meus amados, ela é uma palavra viva. A palavra de Deus, ela é viva. Esse aqui é o único livro na face da terra que, enquanto você lê, o autor está do teu lado, te ensinando, te orientando, falando contigo e te dando discernimento sobre todas as coisas. Eu já ouvi testemunho de pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler na Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela é um grande manual que Deus deixou para as nossas vidas. Para nós não podermos falhar, para nós não podermos esquecer, para nós não podermos desviar do caminho. E aqui dentro nós vamos procurando as respostas do que Deus tem a falar em nossas vidas. E nós começamos a ler, e Deus vai falando conosco, vai nos mostrando, vai nos respondendo e vai nos guiando. Até chegar um determinado momento em que você vai falar assim, poxa, mas eu estou lendo aqui, está tão bom, mas tem um lugar que tem um homem lá na frente que ele consegue explicar mais coisas do que eu estou conseguindo ler aqui. É a igreja. Então, nesse momento, a gente pega e procura a casa do Senhor. Você pega e se volta e procura uma igreja. E nesse momento, você, na igreja, você vai ter lá um pastor, um presbítero, um diácono, um irmão com mais sabedoria, para ler esse livro da lei aqui e te explicar mais detalhadamente sobre essas coisas que aqui estão escritas. E aprendendo disso, você buscando ao Senhor, você frequentando a igreja, você estando nesse lugar, você começa a viver em comunhão, que é uma coisa muito importante. Nessa sua busca a mais pela face de Deus, busca pelo conhecimento da palavra de Deus, você começa a se tornar também um ser relacional. Só que você transforma a sua vida. Se você não está nos caminhos do Senhor, você vem para cá e você começa a se relacionar com servos do Senhor. E você começa a perceber que aquele mesmo Espírito Santo de Deus que estava te iluminando enquanto você lia a sua Bíblia, no particular, ele age também na igreja, através dos irmãos. E na face de cada um dos irmãos que aqui estão, está o brilho do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele se revela no meio de nós, através de um sorriso, através de um abraço, através de alguém conversando com você, perguntando como é que foi o seu dia, através de um café da manhã da comunhão que nós temos aqui. Parece besteira, meus irmãos, mas eu tenho certeza que naqueles poucos minutos entre a consagração e a escola bíblica dominical, o tempo que nós passamos ali naquele café da manhã, ele estreita muito os nossos laços. É ou não é? Em que nós podemos ali tirar um tempo, conversar mais com os nossos irmãos, entender um pouco mais da necessidade um dos outros. Eu nem sabia que tinha uma irmã aqui que vendia queijo na igreja. Esse dia aparecia aqui em casa com queijo aí. Olha, tá vendo? Nem precisei procurar. E é assim que acontecem as coisas. É assim que acontece. A gente vai nos envolvendo. A gente vai encontrando o consolo dos irmãos nesse lugar. A gente vai encontrando um abraço, um afago, um aconselhamento. De repente você chegou aqui
com sua vida um caos, em luto, passando por dificuldades, passando por problemas, e nesse meio aqui você encontra alguém que passou pela mesma experiência que você, e te aconselha, e fala: não, meu irmão, a partir desse momento eu vou orar com você sobre esse problema. E quando alguém ora com você a respeito daquele problema, é como se você tivesse, eu já falei isso aqui outras vezes, é como se você tivesse uma mochila pesada cheia de pedras, e alguém te chama: eu vou orar com você sobre isso, tirasse alguma das pedras que está na sua mochila e compartilhasse aquela pedra com outra pessoa. E as suas costas vão ficando mais leves. E é assim que funciona a casa de Deus. É assim que funciona o relacionamento entre os irmãos. É assim que funciona a comunhão. Quando nós buscamos mais a face de Deus, quando nós buscamos um relacionamento mais estreito com Deus, a presença dele vai se revelando no meio de nós, vai se revelando no meio dos crentes, e nós vamos vendo a obra dele sendo realizada em nossas vidas. E eu sou edificado através da sua vida, você é edificado através da minha vida, e todos nós vivemos felizes. É como diz ali em Atos 2, que os crentes, depois ali do Pentecostes, eles viviam diariamente perseverando, unânimes, dia a dia, juntos, unidos, juntos. E é assim que o povo de Deus é. O povo de Deus não é um povo carrancudo, não é um povo triste, não é um povo isolado. Quem olha de fora, de repente, há um tempo, deveria pensar assim: não, vou virar crente para virar bitolado. Não tem isso. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra, porque nós sabemos que temos um Deus que morreu por nós para nos salvar do pecado, nos tirou de um charco de lodo e nos trouxe de volta para a vida. E hoje Ele vive e reina para todo sempre, assentado no alto sublime trono. Isso é motivo de glorificar, meu irmão. Glorifica a Deus, porque o povo de Deus nessa terra é um povo feliz, porque nós temos certeza que o caminho que nós estamos seguindo é um caminho que leva a esse Deus, é um caminho que leva à salvação. E você se converteu, e você buscou nesse lugar de comunhão e achou irmãos que podem te abraçar, que podem compartilhar com você dos seus problemas. E assim você realmente, finalmente reconhece que você estava errado. E aí o quarto ponto que nós vamos entrar, quarto e último ponto que nós vamos entrar, que é o de se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Todos os irmãos sabem aqui, conhecem, né? Quem está vendo na internet agora não sabe, mas eu tenho dois filhos, o Isaac e o Levi, aquele artista ali que está de óculos escuro de noite. Esse é o Isaac. Falou que só ia ficar bonitão hoje se tivesse de óculos escuro e relógio. Tudo bem, tudo bem. O Isaac e o Levi. Essas duas figurinhas os irmãos conhecem aqui na igreja. Ele está até falando o culto todo ali. Ah, não é. Roda para lá, roda para cá, corre, vira, vai para um lado, vai para o outro. São agitadíssimos. E às vezes em casa não é diferente. Em casa às vezes até pior ainda. Dão nó e pingo d'água. A gente até apelidou eles. Um se chama nó e o outro se chama pingo d'água. Nó e pingo d'água. Os irmãos verem tão agitadíssimos que essas crianças são. Normal de criança. Criança que está muito quieta deve estar doente, né? A gente fala isso. Mas, no meio dessas brincadeiras deles, no meio dessa bagunça deles, uma hora ou outra, eles se amam muito, se protegem, né? Cuidam um do outro. Mas uma hora ou outra, tem aquela coisa de irmão. Um acaba brigando com o outro, um acaba chateando o outro, deu um pontapé na canela do outro, falou alguma coisa que deixou o outro triste. Não, é minha vez de fazer isso. Ah, a bicicleta é minha. Não, isso é meu, né? Gera aquela discussão, gera aquela briga e tudo mais, e fica lá, um emburrado com o outro, né? E nesse momento,
nós, como pais do Isaac e do Levi, nós que somos, né, os responsáveis, os maturos, né, nós procuramos apaziguar aquela situação. Eles não podem ficar de mal um com o outro. Eles não podem ficar chateados um com o outro. Então, o que a gente faz nesse momento? Nós pegamos, chamamos os dois. Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão fazendo essa bagunça? Vocês são irmãos, vocês não podem agir assim. Pede desculpa para o seu irmão. Fala para ele por que você fez isso e por que né, isso aconteceu. Você desculpa seu irmão? Ele vai lá, se desculpa, vai, fala. Mas nessa correria, eles falam ali 1 hora, daqui a pouco passa 5 segundos, faz a bagunça de novo. Ou derrama alguma coisa, ou quebra alguma coisa, faz alguma coisa. A gente, como pais, faz o quê? Vamos lá, somos os maturos, vamos lá. Chama eles novamente, corrige, explica, fala, filho, não faça isso. Isso aqui, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Não é legal. Você falou uma coisa errada, Jesus não se agrada disso. Isso não é bom para você. Mas o ser humano, irmãos, o ser humano é pecador. O ser humano nasce pecador. E você vira as costas e de repente vai lá e faz de novo. E a gente, né, infelizmente, tem que ser um pouco mais duro, tem que ser um pouco mais severo e falar mais firme com eles, né? Botar lá no cantinho do pensamento e tudo mais. Essa relação aqui que eu acabei de contar para os irmãos, dessa história que eu acabei de contar aqui para os irmãos, parece uma história simples de pais e filhos. Mas eu pergunto a vocês agora, qual a diferença dessa história de pais e filhos para você com Deus? Você consegue encontrar alguma similaridade nessa história? Pois é. Muitas vezes, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Nós vamos e falamos com Deus, Deus, eu errei, me perdoa, sou falho. Deus perdoa, você se sente perdoado. Mas passa um tempo, 2 tempos, você vai e erra de novo. Você vai e erra de novo. O que acontece? Você pega, Deus, eu errei, Senhor. Aconteceu isso de novo, eu errei. Me ajuda, por favor. Só o Senhor na minha vida. Deus te perdoa, você se sente perdoado. Você se segura, vai lá. Só que passa um tempo, infelizmente, assim como as crianças, você é pecador. E você vai e erra de novo. Só que, assim como Deus Pai, assim como nós somos pais, Deus também é o nosso Pai. E Ele nos corrige. Deus, Ele nos ama. Então, Ele está disposto a nos perdoar. A graça de Deus, ela é maravilhosa. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Mas o Deus ama o Filho e o corrige por isso. Então, Deus começa a nos corrigir. E no meio dessa correção, você acaba não gostando da correção. Porque pode ser assim como a gente fala mais firme e é mais severo com as crianças, Deus é da mesma forma. Ele começa a nos corrigir de uma forma para que nós possamos aprender. E muitas vezes é de uma forma que nós não gostamos, em que nós não aceitamos, nós queremos bater o nosso pé. E é nesse momento que você começa a falar assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que está doendo tanto? Por que é assim? Deus nos corrige, irmãos, para que nós não possamos pecar. Para que no final das contas, o que é mais precioso, nós não percamos. Que é a nossa alma, que é a nossa salvação. Deus quer o nosso bem. E é por isso que Ele fala aqui, se converter dos seus maus caminhos.
Ele quer que nós nos arrependamos daquilo que nos fez e para que haja um real arrependimento, Ele nos corrige. Mas Ele quer um arrependimento verdadeiro. Porque se não tiver um arrependimento verdadeiro, nós não estamos indo no caminho certo. Aqui em Atos 5, 31, eu notei errado aqui. Mas a palavra de Deus diz que arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para receber o dom do Espírito Santo, para nós sermos salvos, nós devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Não adianta você dizer que se arrependeu do seu pecado, que você não vai errar mais, e virar as costas você está errando de novo. Não. Você tem que se arrepender totalmente desses maus caminhos que você anda, totalmente da vida que você tem. E se você realmente se arrepender, Deus vai te tratar. Se Deus por um acaso vê que você está falando da boca para fora, não se preocupe, você não engana Deus. A Deus não se engana, Ele vai te corrigir. Ele vai falar com você, Deus é um Deus de amor. Ele vai falar com você, meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Andai por ele. Eu estou aqui no caminho contigo. É esse o caminho que você deve andar. Mas se você sair do caminho, Ele vai se importar mais com a tua alma. Ele não vai se importar de tocar nas suas finanças. Ele não vai se importar de tocar na sua saúde. Ele não vai se importar de tocar na sua família. Porque Ele quer a salvação da sua alma. Esse é a coisa mais preciosa. Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer que você tenha vida com Ele e vida com abundância. Então nós realmente precisamos nos arrepender. Temos que nos arrepender verdadeiramente. E ao completar esses 4 passos que nós falamos aqui, quando nós completamos esses 4 passos, que é nos humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos, a palavra de Deus diz que, aqui no versículo 14 ainda, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, Deus tem cura para você. Deus tem salvação para você nessa noite. Deus tem perdão. Deus tem salvação para a sua causa, para a sua família, para o seu relacionamento, para os seus negócios, para toda a sua vida. Basta você se colocar na posição. Basta você se humilhar diante do Senhor, buscar Ele com todo o seu ser. Então, não deixe para amanhã. Não fique empurrando essas pendências que você tem na sua vida, não. Coloque-se hoje diante do Senhor. E as coisas que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai vir dos céus. Deus não é um Deus que faz pouco caso da sua situação. A palavra diz aqui ainda que os olhos do Senhor, no 2 Crônicas, voltando aqui no capítulo 7, versículo 15, Ele diz que os seus olhos estarão abertos e atentos os seus ouvidos à oração que você fizer. Então, não negligencie isso. Se Deus tem falado com você, se Deus tem incomodado a você, use esses passos para fazer um quebrantamento na sua vida. Se quebrante diante do Senhor, se humilhe, ore, busque, se converta dos seus maus caminhos e Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E a palavra de Deus diz, em Hebreus 3, do 7 ao 9, que se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Não deixe para amanhã, não deixe para outro dia esse acerto que você tem que fazer.
Não deixe para orar outra hora. Não deixe para buscar a palavra de Deus em outro momento. Porque o Senhor está às portas. Ele está batendo. E o tempo breve vem. E para Ele, que é mais importante, é que se o nome dEle seja exaltado e nós estejamos no céu para glorificar com Ele para todo sempre. Amém, meus